Todo louvor pertence a Allah, o clemente, o misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Testemunhamos que não há divindade que mereça ser adorada exceto Allah, e que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, enviado de Allah para toda a humanidade. Irmãos, devemos temer Allah como deve ser temido. Quem temer Allah será salvo, e quem desobedecer suas ordens será castigado e punido por ele. Meus irmãos, devemos ter consciência que um dos principais atos de adoração a Allah é a reflexão e meditar nos sinais de Allah. Em todo o Corão Sagrado, versículos repletos com as frases: por acaso não refletem, não compreendem, não enxergam, não escutam? Nossa religião, o Islã, nos ensina e nos incentiva e ordena que as pessoas olhem ao seu redor, reflitem na criação dos céus e na terra, onde Allah, louvado seja, fala em seu livro. E quantos dos sinais que passam pelo céu e a terra, e os humanos se afastam e não prestam conta. Quantos sinais vemos e observamos e sentimos acontecendo com nossa terra e os humanos não prestam conta. A religião islâmica, o Islã, é a mensagem de Allah para toda a humanidade. Jamais na história do Islã a ciência moderna, a ciência foi de contra com o Islã. Muito pelo contrário. O muçulmano, quando escuta e descobre algo da criação dos céus e da terra, da chuva, do próprio ser humano, quando o muçulmano conhece algo da natureza, conhece algo da descoberta da biologia, do corpo humano, das ciências, isto aumenta a fé no seu coração. Ele sabe que Allah não criou nada disto em vão. Allahu Akbar. Versículo no Corão fala: "Was-sama", e o céu. Erguimos o céu sem fenda alguma. E ele fala no outro versículo: "Wa anzalna minas sama'i ma'a mubaraka", e fizemos descer do céu uma água abençoada. "Fa'ambatna", e fizemos com ela brotar frutos e grãos e alimento da terra. Sinais de Deus para os humanos. Disse os grandes sábios do Islã: meditar na criação de Allah é melhor para mim do que passar uma noite inteira rezando. E outro disse assim: não existe nenhuma pessoa que medite na criação de Allah sem que entenda. E se entender, vai conhecer. E se conhece, vai praticar. O Islã ordena, ensina as pessoas a meditar na criação de Deus. E o ser humano acha que ele é a única criação de Deus na terra. Veja o que Allah fala no Alcorão: a criação dos céus e da terra é maior do que a criação dos homens, porém os homens não sabem. E no outro versículo: vós, ó humanos, são maiores que a criação dos céus e da terra. O céu, Allah o ergueu. E no outro versículo: diga, ó humanos, قُلْ إِنَّ رَأَيْتُمْ مِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Diga, ó humanos, se vocês acordassem hoje e não encontrassem mais nenhuma água potável na terra, quem traria a água potável para vocês? E no outro versículo fala: se Allah não tivesse feito descer o céu, a água do céu, quem faria descer a água do céu para os humanos, para os animais? E no outro versículo fala no Alcorão que o ser humano considere e reveja então do que ele foi criado. Criado do esperma. Se cai na roupa de um de nós, se cai na roupa, a pessoa é obrigada a se limpar e se lavar. Foi criado disto. O incrédulo, o ateu, o teimoso, ele acredita que tudo isso foi criado em vão. Olha para as estrelas, olha para o céu, olha para a lua, para essas nuvens que estão trazendo chuva para nós hoje. Tudo isso foi criado em nada. Tudo isso não teve um Senhor. O muçulmano verdadeiro,
quando ele olha para o horizonte, olha para o céu, quando ele bebe sua água, olha para si mesmo, aumenta a fé em seu coração. E ele fica tranquilo, porque ele sabe, esse Deus, esse Criador Todo-Poderoso, nos criou e não nos deixou em vão. Enviou para nós mensageiros e profetas. Disseram um dos sábios, o Alcorão é o livro de Deus recitado. E a natureza é o livro de Deus exposto. O Alcorão é o livro de Deus recitado. E a natureza, a criação, é o livro de Deus exposto para os humanos compreenderem e verem. Allah fala repleto em vários versículos do Alcorão para que os humanos raciocinem. Onde é sua criação? O que está ao seu redor? O seu corpo humano. No versículo fala, وَفِي أَنفُسِكُمْ, em vós mesmos, أَفَلَا تُبْصِرُونَ, vocês não estão vendo o nosso corpo humano. O líquido que sai dos olhos, a lágrima, tem um gosto. A mesma saliva tem um outro gosto. Na própria língua do ser humano, cada parte da língua é responsável para sentir um gosto. Quantas cores os nossos olhos podem enxergar? Quantos sons nossos ouvidos podemos identificar? E o tato, e o olfato. Allahu Akbar. Disseram os sábios, se as pessoas conhecessem a grandeza de Allah, jamais iriam desobedecer e fugirem da ordem de Allah. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Attat as-sama wa hukka laha an at'at. O profeta disse, o céu se tremeu e o céu merece ser tremido. Porque o profeta disse, ma min mawdi arba asabi fi as-sama illa wa fiha malak raki' aw sajid yusabbihu Allah jalla jalaluhu. وحينما تقوم الساعة يقوم هؤلاء الملائكة من الركوع ومن السجود قائلين سبحانك سبحانك ما أعظمك ما عبدناك حق عبادتك. E o profeta Muhammad disse, o céu tremeu, ele merece ter sido tremido, porque não existe nos céus o espaço de um palmo, 4 dedos no céu, sem que existe um anjo, ou curvado, ou prostrado, glorificando Allah, louvado seja. E quando soar a trombeta no dia do final, esses anjos todos cairão e levantarão para Allah, louvado seja, e cairão em prostração dizendo, glorificado seja Allah, glorificado sejas, não te adoramos como tu deveria ter sido adorado. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. E os humanos não conheceram Allah, porque se conhecessem Allah, não iriam desobedecer. Se conhecessem Allah, não cometeriam injustiças, porque Allah, Rahim, Allah, ele é misericordioso. E o misericordioso, ele tem ira. E o misericordioso, ele castiga. E o castigo de Allah é severo. O castigo de Allah é doloroso. Ar-Rahman yaghdab. O clemente tem ira. O clemente castiga. Nós vemos hoje nesse mundo tufão, terremotos, enchentes, desastres, pestes, doença. E os humanos tudo falam, é a natureza. É Allah, louvado seja, mostrando sinais para os humanos, para que voltem para Allah, louvado seja. Por acaso não chegou o momento de todas as pessoas voltarem para Deus? Reconhecer que Allah é o Senhor e o Criador? Por isso, não adoramos a não ser Allah. Que Allah e seu profeta abençoem. Que Allah e os seus anjos abençoem o profeta Muhammad. Que a paz estejam com ele. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu.